Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço de cuidado da sua saúde mental. Eu sou a doutora Elizabeth Gomes, psicóloga clínica. Estou aqui para desenvolver consigo mais um tema. E hoje nós iremos falar de transtorno de personalidade. O que será um transtorno de personalidade? Bem, para começar, quero aqui dizer que o transtorno de personalidade ele é a forma de agir, a forma de pensar, a forma de ser que um determinado indivíduo tenha, mas que entre em colisão com o meio em que ele está inserido ou com as normas, a cultura do ambiente onde ele está inserido. Nesse contexto, estaria aqui a dizer que o transtorno de personalidade ele pode depender, pode variar de situação para situação ou de cidade para cidade, assim como de país para país. Por quê? Porque existem algumas culturas, existem algumas normas que são normais, são culturais em determinada religião, mas em outras regiões essas mesmas culturas, esses mesmos hábitos não são normais. Então é por isso que se diz transtorno de personalidade, porque é um transtorno, porque os outros à volta consideram aquele indivíduo anormal, entre aspas, porque ele tem uma conduta, tem uma forma de ser, uma forma de pensar que não se enquadra no seio da maioria das pessoas daquele lugar. Imaginemos alguém, por exemplo, que tenha cultura, que cresça na cultura da Suazilândia, por exemplo, onde as mulheres estão habituadas a andar praticamente sem roupa, andam com aquelas roupas de peles de animais como ainda se estivessem na idade da pedra, mas para eles lá é uma cultura, aquilo é normal. Agora, quando o indivíduo que não está habituado àquela cultura sai, por exemplo, do seu país para lá, acha aquela gente estranha, acha aquela situação anormal, então concebe aquilo como anormal para ele, mas em contrapartida as pessoas locais também olham para esse indivíduo como alguém anormal. Por quê? Porque ele também porta-se, veste, pensa de forma diferente das pessoas daquele habitat. Então, automaticamente, nesse caso, quem está a criar algum tipo de constrangimento ali é esse indivíduo que está praticamente isolado daquela cultura. Ele não está habituado àqueles modos viventes, porque ele não foi criado naquela cultura. Então, ele pensa, ele age de forma totalmente diferente daquela comunidade. Então, isso considera-se um transtorno de personalidade. Agora, os transtornos de personalidade, eles são vastos e também têm várias causas. Vou enumerar aqui algumas das causas. As principais causas do transtorno de personalidade geralmente são genéticas, sociais e também pode ter alguma função pode advir também de alguma condição especial no funcionamento do cérebro. Quando falamos de genética, estamos a falar de alguma coisa que tem a ver com a hereditariedade desse indivíduo. Então, pode ser que um tio, pode ser que uma tia, pode ser que a mãe, o avô, o bisavô tenha tido alguma condição semelhante, algum tipo de transtorno semelhante a esse transtorno que esse indivíduo possa adquirir na sua fase adulta ou na sua adolescência. Assim como também quando falamos dos aspectos sociais, estamos a falar da cultura, estamos a falar da convivência, estamos a falar daquilo que o indivíduo vai consumir dentro da sociedade, que pode, de certa forma, criar algum tipo de transtorno. Por exemplo, a educação que é dada a esse indivíduo, tanto na escola, tanto em comunidade, tanto a nível de convivência social, pode interferir, pode criar algum tipo de transtorno de personalidade, principalmente situações que criam alguns tipos de traumas na vida desse indivíduo, podem sim provocar algum tipo de transtorno de personalidade futuramente. Esses são alguns dos exemplos
que causam realmente um transtorno de personalidade. Agora irei falar de alguns tipos. Existem vários tipos de transtorno de personalidade, contudo eles são divididos em alas, são divididos em classes. Existe a classe A, existe a classe B e existe a classe C. Mas para não entrar em detalhes das classes, vou falar aqui dos transtornos que nós mais conhecemos, que muita gente acaba apelidando as outras pessoas sem sequer procurar saber se é um termo correto a se usar, se podemos chamar aquela pessoa daquela forma, ou se o nosso apelido referente a esse indivíduo, quando nós nos referenciamos a ele com esse determinado nome, será que estamos a transmitir o que realmente significa o nome em si, ou estamos só a dizer sem ter conhecimento de causa? Porque geralmente o que temos visto é que as pessoas falam, proferem certos apelidos, certos nomes e na verdade, na essência, não tem noção do que realmente o nome traz consigo. A exemplo disso, iremos falar aqui do transtorno de personalidade antissocial. Quando a gente se refere a alguém que ele é antissocial, isso acontece muito, eu tenho visto muito que nós temos essa mania de dizer que as pessoas são antissociais, porque, por exemplo, a pessoa é daquelas pessoas fechadas, introvertidas, que não consegue ter a facilidade de estar em ambientes mais sociais, mais agitados. Nós já apelidamos ele de antissocial. Estamos muito errados. Então não podemos de forma nenhuma apelidar as pessoas, principalmente com nomes de transtornos. O que seria isto de antissocial? O transtorno de personalidade antissocial refere-se a um indivíduo que geralmente ele é contra todo tipo de normas. É um indivíduo que desrespeita os direitos alheios, desrespeita aquilo que é estabelecido por lei, que deve ser cumprido. Ele é totalmente oposto a isso. Então, um indivíduo antissocial, ele, por exemplo, é suscetível a cometer furtos, a desviar bens dos outros, porque ele não vê a culpabilidade naquilo que ele está ali a fazer, porque as coisas dos outros para ele não tem importância ou significância nenhuma, que ele respeita aquilo que pertence a outra pessoa. Quando se trata também de leis estabelecidas dentro de uma sociedade de convivência, ele não faz questão nenhuma de respeitar nada, porque ele não vê a importância disso para a vida dele. Então, e geralmente são pessoas que normalmente opõem-se a tudo aquilo que é norma, ele opõe-se porque ele não quer, simplesmente ele não quer. Ele não acha relevante, ele não faz questão nenhuma de seguir nenhum padrão de comportamento que já esteja predeterminado por uma sociedade ou por uma cultura. Ele simplesmente opõe-se a isso tudo, acha que tudo deve fazer do jeito dele e é totalmente desrespeitosa essa pessoa. Então, quando o indivíduo tem esses tiques, nós diagnosticamos geralmente com transtorno de personalidade antissocial. Agora iremos falar também de um outro transtorno de personalidade que muita gente fala: porque o meu marido, porque a minha mulher é narcisista. Será que estamos a usar esse termo de forma correta? Não sei. Vamos descobrir agora. Bem, o que seria um narcisista? Na sua opinião, deixa aqui ficar também para a gente saber o que pensa do narcisista, o que acha que é um narcisista. Então, narcisista é aquele indivíduo que geralmente ele acha-se autossuficiente, acha-se muito importante, é aquele indivíduo que quer estar nos holofotes, ele quer ser o centro das atenções de todo mundo, ele acha que é mais importante em relação às outras pessoas. Esse indivíduo geralmente tem dificuldades extremas de ser empático, ou seja, de colocar-se no lugar do outro. São pessoas extremamente obcecadas em chamar a atenção dos outros, fazem tudo para chamar a atenção e acham que de certa forma eles estão acima de tudo e de todos. Contudo, os narcisistas eles geralmente sofrem
grau de inferioridade enorme, mas eles demonstram o contrário, mostram-se superiores, agem como quem sabe de tudo, é o dono da razão, é aquele indivíduo que nunca erra, nunca está errado, ele é o mais inteligente de todos, ele é o mais bonito de todos, ele procura a atenção de todos os lados, todas as formas, ele faz tudo que estiver ao alcance dele para ser o centro das atenções de todo mundo e não admite que alguém ao seu redor chame mais atenção em relação a ele, porque ele quer ser o centro das atenções de toda a gente à sua volta. Esse é o narcisista. Agora as pessoas perguntam sempre, como é que eu identifico uma pessoa narcisista? Como é que eu fico a saber se realmente estou a envolver com uma pessoa narcisista? Geralmente, o narcisista, por exemplo, em situações amorosas, porque são as perguntas que nós mais recebemos deste lado, irei responder mesmo nessa vertente, ele é aquela pessoa extremamente educada, gentil, que abre espaço, mostra-se ser um homem extremamente, se é homem ou mulher, extremamente perfeccionista, extremamente educada, extremamente empática, entre aspas. É aquela pessoa que vai procurar sempre solucionar o seu problema, é aquela pessoa que mostra-se presente naquele momento. Contudo, ele só busca atrair a vítima, atrair essa pessoa para que esteja no circuito dela, assim que ela tiver certeza que essa pessoa realmente está em suas mãos, que ele já conseguiu os seus intentos, ele começa a mostrar a sua verdadeira face, começa a mostrar quem ele realmente é ou quem ela realmente é. O que acontece depois disto? Essa pessoa é aquela pessoa que é intolerante com tudo, mais alguma coisa, é aquela pessoa de humor instável, que nós nunca sabemos se falamos algo errado ou não, nunca sabemos se a pessoa gostou ou não. Quando a gente fala, até temos medo geralmente, porque é uma pessoa que extremamente explosiva. Tu falas algo, a pessoa já reage mal. Tu nunca sabes se o que vais falar está certo, se está errado, porque a pessoa faz de tudo para atacar o outro. O relacionamento com o narcisista funciona como se fossem dois rivais. Então, ele faz de tudo para baixar a autoestima do outro. Então é aquela pessoa que o outro, por mais que faça tudo para agradar, nunca vai conseguir, porque ele faz questão de tirar sempre os defeitos e trazer à tona os defeitos de outra pessoa. Então ele faz questão de deixar a outra pessoa numa situação muito fragilizada emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Então vive atacando, vive mandando indiretas para tirar a pessoa do sério, vive menosprezando o esforço do outro. Por exemplo, alguém faz algo, ele depois reage da seguinte forma: tiveste sorte, porque tu não és capaz de conseguir. Então são palavras pesadas para outra pessoa, mas ele faz de forma propositada, porque ele quer que a outra pessoa sinta que não é nada, que essa pessoa sinta que sem ele ou sem ela, essa pessoa não é capaz de realizar coisa alguma, porque ele quer ser o centro da atenção. É aquela pessoa que é o dono ou a dona da razão. Então essa pessoa nunca está errada, é uma pessoa que tu sabes que a pessoa falhou num aspecto, mas de forma nenhuma deves abordar de forma frontal que a pessoa falhou, porque a pessoa nunca vai reconhecer. Pelo contrário, em vez de reconhecer o erro, essa pessoa sempre vai contra-atacar, vai buscar alguma coisa para poder atacar-te e acaba parecendo que ela tem razão, mesmo sem tendo razão, porque o narcisista, ele não admite de forma nenhuma que está errado, nunca está errado, é o perfeito, faz tudo de forma certa, porque nasceu perfeito. Então, a pessoa narcisista geralmente age dessa forma, ele é o dono da razão e não quer que de forma nenhuma seja levado à tona o lado frágil dele. Mas por que isso acontece? É uma das questões que temos recebido também. Porque geralmente essas pessoas tiveram algum trauma, tiveram alguma situação
que lhes deixou vulneráveis. E são pessoas extremamente fracas emocionalmente, psicologicamente. São pessoas que carregam um grau de inferioridade muito elevado, que sozinhas elas sofrem, mas para mostrar ao mundo que elas são superiores, elas precisam de vestir aquela capa de arrogância, precisam de vestir aquele não me toques, para poder mostrar que são capazes de tudo e são as tais que estão no auge sempre. Mas por detrás daquela capa dura, o narcisista sofre bastante. Razão pela qual não podemos julgar muitas pessoas antes de procurar saber o que realmente está a acontecer com elas e procurar sim ajuda para elas, porque é importante que a gente procure ajudar essa pessoa. E a melhor forma de ajudar alguém com esse transtorno é levá-lo à razão, trazer a ele para fazer uma consulta psicológica e fazer o diagnóstico e poder tratar. Contudo, alguns casos, ou a maioria, atreveria-me a dizer que a maioria dos casos desses quadros de narcisismo é difícil do indivíduo fazer tratamento porque ela não acha que seja necessário, ela não acha que tem algum problema. Então, para resolver algum problema, independente da sua origem, é importante que o indivíduo reconheça que tem algum problema. A partir do momento que eu reconheço que tenho algum transtorno, que eu preciso de ajuda para resolver o meu problema, eu já abri um espaço de tratamento, já é um meio caminho andado, porque já reconheci que sim, preciso de ajuda, que sim, tenho algum problema psicológico. Então, é importante primeiro que a pessoa caia na real e realmente abra esse espaço de procura dessa ajuda, porque enquanto isso não acontecer, infelizmente não teremos como ajudar esse indivíduo. E depois, quem mais sofre com tudo isso é a pessoa à sua volta, principalmente o parceiro. Quando falamos de cônjuge, é extremamente complicado, porque o narcisista ele tem um poder manipulador muito grande. Ele manipula situações, ele manipula as coisas à sua volta. Então, é aquele indivíduo que as pessoas que não o conhecem na profundidade, ele é amável, é o tal que a vítima desse indivíduo, quando tenta relatar o que passa dentro do relacionamento, as pessoas já voltam pensando que é mentira, porque olham para aquela pessoa e para as ações que ela tem do lado de fora como um indivíduo exemplar, um indivíduo prestativo, que de forma nenhuma encaixa-se no perfil de descrição do seu parceiro. Agora, o parceiro é que sofre mais com isso, mas muitos casos acabam agravando-se. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm a esperança de tentar mudar o outro, acham que o amor, que a atenção pode, de certa forma, tratar o outro, mas nesses casos realmente precisamos de encaminhar esse indivíduo à terapia, porque sem isso ele não tem como melhorar, porque mesmo a terapia em si não vai tratar a 100% o transtorno narcisista, mas vai dar ferramentas para que esse indivíduo possa saber conviver e adaptar-se a situações reais. Então vai proporcionar a essa pessoa uma qualidade de vida muito melhor, vai ajudar a ele a perceber melhor como lidar com as outras pessoas à sua volta e não ferir sensibilidades. Agora, se esse indivíduo recusa-se a fazer, não tem como esse indivíduo mudar de comportamento apenas porque o outro acha que ele vai mudar, simplesmente vai criar aqui um vazio enorme no outro, por ter essa procura de entendimento, por procurar achar que vai, de certa forma, adquirir ferramentas para ajudar o seu cônjuge e no final de tudo só vai sair machucado. Então é importante realmente procurar ajuda profissional para esses casos e não fechar-se, não ficar com a situação só para si, porque muita gente sofre porque acaba sentindo-se culpada, de certa forma, porque o narcisista coloca na cabeça da vítima que ela é culpada das situações, que ela é que cria aquela situação, até faz com que o outro acredite que é o problemático da relação.
porque é tão manipulador, que o outro acaba acreditando, acaba comprando essa verdade para si, acaba achando que ele é o problema, ele é que causa as situações de constrangimento daquela situação. Então o outro acaba sofrendo em dobro. Então é importante prestarmos atenção aos sinais e procurarmos nos afastar de pessoas assim ainda cedo, porque se não temos como encaminhar esse indivíduo, ele recusa-se a ter tratamento, não vale a pena estarmos nós também a sofrer sem necessidade. Não podemos sofrer a saber que estamos a sofrer e não poder fazer nada por nós mesmos. Então é importante que a gente priorize-se e realmente procure ferramentas apropriadas para tratar desses assuntos. Para terminar a nossa lista escolhida dos transtornos que iremos abordar hoje, iremos falar do transtorno de personalidade dependente. O que será isso? O transtorno de personalidade dependente, ele traz consigo a necessidade excessiva de cuidado. É aquela pessoa que quer cuidados externos a todo custo, chama a atenção de todas as formas possíveis. Essa pessoa procura chamar a atenção dos outros. É aquela pessoa que é emocionalmente dependente da outra pessoa, nutre em si uma necessidade extrema de ter um cônjuge consigo. É aquela pessoa que não se vê de forma nenhuma só. É aquela pessoa que vive com uma insegurança enorme de ser abandonada. Então acaba se submetendo, acaba fazendo tudo que estiver ao seu alcance para manter uma certa relação e não vê de forma nenhuma a possibilidade de ser rejeitada. Então essa pessoa tem uma capacidade de dramatização enorme. Ela procura chamar a atenção, procura de todas as formas com que o outro preste atenção em si e dê esse conforto que seria a estabilidade emocional que ela tanto precisa. É uma pessoa que tem dificuldades sérias em tomar decisões. A pessoa com esse tipo de transtorno, ela geralmente não toma decisões por si própria. O que o outro diz, o que o outro pensa, está sempre mais certo em relação à sua opinião. Ou seja, a sua opinião vale zero. Então, o que o outro diz, o que o outro pensa é para essa pessoa carimbado como o certo, como o ideal, porque ela por si própria não consegue tomar nenhuma decisão, não acha-se capaz para dar um passo sequer sozinha. Então são pessoas que vivem num mundo muito triste porque procuram a todo custo a aprovação dos outros. Então ela sem a aprovação dos outros não se considera nada, é nada realmente, porque sem o outro ela não vive. É aquela pessoa que embute no outro a responsabilidade total e completa do outro lhe fazer feliz, do outro lhe fazer bem, porque acha que o outro tem um dever de preencher essa lacuna emocional que ela traz consigo. Então, de forma nenhuma ela por si só é autossuficiente, ela por si só vai ser feliz, porque ela acha que para ser feliz precisa de alguém na sua vida, e ela ainda acha, o mais grave ainda, que o outro é que tem essa obrigação de a fazer feliz. Então é uma situação realmente muito delicada e que precisamos, de certa forma, de procurar o mais rápido possível ajudar esse indivíduo que se encontra nessa situação para que resgate a sua identidade, resgate o seu eu e aprenda a amar-se devidamente, aprenda a valorizar-se, porque são pessoas com autoestima extremamente baixa, são pessoas suscetíveis a ter quadros gravíssimos de ansiedade, são potenciais suicidas, porque essas pessoas nutrem uma falta, uma carência afetiva tão grande. Por exemplo, se o cônjuge trai ou abandona, essa pessoa é capaz de suicidar-se mesmo por conta disso, porque ela não acha-se suficiente para seguir com a sua vida só, não acha-se suficiente para dar um passo por si só. Então há uma necessidade extrema de ajudar esse indivíduo a procurar ajuda profissional e adequada para resgatar a sua identidade, resgatar o seu eu e valorizar aquela que é a pessoa individual dela mesma. Então é importante dizer para essa pessoa que não está só, que existem pessoas capacitadas para ajudá-lo a resolver essa condição, mas para isso é necessário que a pessoa faça uma autoavaliação, veja que realmente está
nessa condição e que precisa de ajuda, porque se a pessoa não se autoavalia, não vê a necessidade de procurar ajuda, de forma nenhuma será ajudada. Então é importante que a pessoa realmente faça um rastreio de si mesma e que procure ajuda profissional para resolver esses conflitos emocionais que ela carrega. E é possível sim resolver esses dilemas, embora a maior parte dos casos desse transtorno, especificamente falando, são causados por uma má infância, pelo abandono do pai ou da mãe. Às vezes até pode ser um indivíduo que tenha crescido com a mãe, com o pai, mas que os pais sejam muito ausentes, não tenham dado devida atenção, não tenham dado muito amor, muito carinho a essa criança. Então ela cresce com aquela lacuna emocional, cresce com aquela dependência, porque não teve na infância, não preencheu aquela lacuna, então ficou lá um vazio, um lugar oco dentro de si, dentro da sua personalidade, que precisa desse amor materno, desse amor paterno e que não foi preenchido. Então o que acontece com esse indivíduo quando ele cresce? Ele deposita a expectativa toda do preenchimento dessa lacuna no outro. Então o outro fica responsabilizado em preencher essa lacuna emocional que ele traz consigo mesmo, porque ele cresce sem saber que aquilo é um problema, ele cresce sem saber que aquilo de certa forma vai lhe criar algum transtorno. E já na fase adulta, quando já vai se envolver amorosamente com outra pessoa, essa pessoa já traz esse vazio consigo, então automaticamente transfere esse problema de forma inconsciente para outra pessoa. Então a outra pessoa fica encarregue de preencher essa lacuna emocional dele, o que não é possível, porque uma relação só é saudável quando os dois estão totalmente equilibrados, quando os dois sabem quem são, quando os dois têm algo para dar um ao outro de forma saudável. Então é importante aprender a amar-se, é importante aprender a saber ser, a saber estar, a saber quem tu és, para onde é que tu vais, a teres uma direção de vida, a teres um espaço individual que te preencha como indivíduo antes de querer que o outro preencha isso em ti. Então o indivíduo só é completo quando ele por si só já chega à autofelicidade, sem precisar de interferência externa de ninguém. Então é importante que a pessoa esteja conectada consigo mesma, com Deus, e depois procure esse relacionamento para somar, porque a pessoa já está completa. Agora, quando o indivíduo não está completo, ele tem essa lacuna emocional consigo e vai procurar relacionar-se com outra pessoa, a relação dificilmente vai dar certo. Por quê? Porque o outro indivíduo até pode estar completo, mas ele não vai dar conta de preencher a lacuna emocional que o outro traz consigo, porque ele já está completo, ele só quer somar. E ao chegar para somar, encontra outra pessoa vazia, aquela pessoa vai tentar sugar toda a energia que o outro traz, e o outro não vai ser capaz de suprir essa necessidade. Então há aqui uma importância enorme de procurar ajuda. Não se acanhe. Se vocês se identificaram com algum dos transtornos que foram aqui citados hoje, não hesitem em procurar ajuda profissional, porque nós estamos aqui realmente para ajudá-lo a solucionar esses dilemas. Portanto, fique ligado às nossas páginas, siga-nos e nós deixaremos aqui dicas de como contactar-nos, de como ter acesso a uma consulta conosco, para que possamos de forma mais particular e personalizada seguir orientações ou dar orientações, indicações de como tratar do seu dilema específico. Então deixa aqui o seu like se gostou do nosso conteúdo, subscreva-se e partilhe a nossa live para que mais gente possa ter acesso. Ligue para o nosso WhatsApp para deixar as suas dúvidas, para deixar sugestões de temas que gostaria de cá ouvir, que nós estaremos deste lado para solucionar os seus dilemas. Nós somos o consultório da mente. Priorize, portanto, a sua saúde mental e saia do porquê, comece a viver o como.